Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. TSE não deve interferir na análise do voto impresso, afirma deputado federal. José Medeiros conversou com o ministro da Corte Eleitoral, Nunes Marques. O deputado federal José Medeiros disse que o Tribunal Superior Eleitoral não deve interferir na análise do projeto de lei que visa implantar o voto impresso. O parlamentar deu a declaração durante entrevista ao Jornal da Oeste, nesta quinta-feira 28. Medeiros comentou a audiência pública sobre o voto auditável, que ocorreu nesta quinta-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na reunião, o ministro Nunes Marques, vice-presidente do TSE, analisou o PL do voto impresso. Abre aspas. Hoje tivemos um compromisso muito bacana do ministro do TSE, que disse que dessa vez não vai haver interferência alguma do TSE na votação, na composição da comissão que avalia o voto impresso. Fecha aspas. Afirmou Medeiros se referindo a Nunes Marques. Ele disse que o TSE se propõe inclusive a dar subsídio para enriquecer o projeto. O deputado elogiou a postura de Nunes Marques e criticou a ação dos antigos presidentes do TSE, com o ministro Alexandre de Moraes, que presidiu a corte nas eleições de 2022. Na época, Moraes foi contra o projeto do voto impresso. Mas e aí? Conta aqui nos comentários. Você acha que em 2026 teremos o voto impresso no Brasil? E Bolsonaro conta detalhes do que aconteceu em 2022 e idoniza o tal plano de golpe. O ex-presidente Jair Bolsonaro revelou ter conversado com comandantes das Forças Armadas sobre artigos da Constituição para reavaliar o processo eleitoral de 2022. Porém, Bolsonaro afirmou que a ideia foi abandonada. Ele também negou o envolvimento com supostos planos investigados pela Polícia Federal que incluiriam ações contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do STF. Abre aspas. Que plano era esse? Dar um golpe com um general da reserva, 3 ou 4 oficiais e um agente da PF. Que loucura é essa? Fecha aspas. Questionou Bolsonaro. Ele ironizou as alegações da conspiração, classificando-as como bravatas e afirmando que não faz sentido ideias como envenenar ou matar figuras políticas. Assista. Quando sai uma pesquisa que me dá X, eu acho que eu tenho X mais 10%, mas tudo bem. Tem uma pesquisa agora, do Paraná Pesquisa, me deu 4 pontos na frente do Lula. O cara está 2 anos governando o Brasil. É o começo do governo. É igual um casamento, no começo tudo são flores. E ele consegue ficar abaixo do inelegível. Inelegível por decisão do Lula também. Porque ele deu nas 2 listas tríplices para o Alexandre de Moraes, escolheu o nome dos dois para ir para o Tribunal Superior Eleitoral. E lá eles perdiam por 5-2, né? Reuniram-se com embaixadores. Grande crime, hein? Não foi no Morro do Alemão aqui no Rio de Janeiro, com o pessoal ali que teve, para se eleger líder comunitário, teve apoio do tráfico. Tá? E a outra é porque eu subi no carro do Silas Malafaia, no 7 de setembro, abuso de poder econômico. Poxa, eu estava com o carro do Malafaia, eu não paguei nada. Tá? Eu não recebia dano ao tráfico. Tá? E aí é motivo para inelegível, 8 anos. Ou seja, a política que adota a Venezuela, lá o pessoal, a Corina e o Capricho são inelegíveis por 15 anos. Na Nicarágua começou a inelegibilidade, depois passaram para uma prática melhor para eles, né? Prisão, 7 opositores do Daniel Ortega estão presos. Na Bolívia é a mesma coisa, prende também, como prenderam a Janine Hennes. E todas essas pessoas que são presas, qual é a acusação? Atos antidemocráticos. E o que eles querem agora? Eles querem agora arranjar uma cadeia para mim. Baseado no quê? O mundo ficou sabendo 2 anos depois que quase foi dado um golpe no Brasil. Cadê as inteligências de outros países que existem aqui dentro? Tanto é que quando eu fui para a Embaixada da Hungria, vazaram as imagens minhas lá. Eu fui lá para conversar, tinha que conversar lá. Ponto final, queriam me prender. Que eu entrei numa embaixada sem passaporte. Ué, como é que... Presidente. Eu não sabia que para entrar em embaixada tinha que ter passaporte. Presidente. Ou seja, o tempo todo querem arranjar uma maneira de me tirar de combate. Alguns acham até que não é nem tornar inelegível
por mais tempo uma condenação, querer executar. Porque eu vou acabar sendo um problema para eles, trancafiado. Trancafiado por quê? Tentativa de golpe. Você vê até os depoimentos dos comandantes, né, de força, até os comandantes de força, eles fazem que o Bolsonaro discutiu conosco hipóteses de 142, de estado de sítio, estado de defesa. E eu discuti assim, conversei, não foi nenhuma discussão acalorada. Porque quando nós peticionamos o TSE em novembro de 22, baseado na analisação, peticionamos, obviamente, com um advogado. Em poucas horas, o ministro Alexandre Moraes, presidente do TSE, indeferiu, arquivou e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Nós conversamos, se a gente for recorrer, a multa passa para 200 milhões. Quem sabe até caça o regime do partido. Vamos buscar outra maneira. O que sobrou pra gente? Sobraram as 4 linhas, que eu sempre joguei dentro das 4 linhas. O que tem aqui dentro pra gente ver que a gente pode aí buscar uma maneira de mostrar os erros do sistema eleitoral. Não, rapidamente não viu que não tinha um sucesso, não tinha, esquece, abandona isso aí, ponto final, não discute mais. Agora, mesmo assim, quando se fala em golpe usando a Constituição, o que está dentro da Constituição, você pode utilizar. E eu batia muito, né, na questão, muito, um pouco conversei, estado de sítio. Tanto é que a turma do Alexandre de Moraes, né, o seu juiz auxiliar, a sua equipe de PFs amestrados, estavam batendo o tempo todo estado de sítio. Daí eu peguei, na Paulista, eu falei, o que é estado de sítio? O presidente tem um problema, né? Tá? E ele, ao estudar a possibilidade de sítio, ele convoca os conselhos da defesa e segurança. Ali tem gente do governo, tem líder da minoria, líder da maioria da Câmara, do Senado, um pouco mais de 20 pessoas, e debate o assunto. Daí ele manda uma mensagem ao parlamento pedindo autorização para decretar o estado de sítio com os respectivos considerandos. Por que o presidente quer estado de sítio? E nos considerandos, se o presidente, porventura, mentir ou tiver algo ali que sirva de desinformação, ele está em curso em crime de responsabilidade. Agora, o presidente só baixa o decreto se o parlamento autorizar. É a mesma coisa que dizer, não é o presidente que assina o decreto, quem assina é o parlamento. Isso é crime? Isso é golpe? Presidente. Jogar dentro das 4 linhas, eu sei que no Supremo tem ojeriza o artigo 142. Por exemplo, o artigo 142 pode ser usado por qualquer um dos poderes, não é o poder executivo. Lá diz, tese lá do Ives Gandra, não vou discutir, porque eu não sou sequer rábula, né? Não sou advogado, tá? Que poderia ser feito dessa ou daquela maneira. Vimos agora há pouco, eu não sei quem, que processar o Ives Gandra por ter desenvolvido uma tese sobre o artigo 142. O Ives Gandra, um senhor, eu acho que mais de 80 anos de idade, um histórico de serviço prestado ao Brasil na questão jurídica, na reta final, porque nós todos vamos embora um dia, né? Você colocá-lo como alguém que estimulou esse golpe de festim, presidente, esse golpe que é uma pirotecnia. E hoje tem uma pergunta também. Presidente, boa noite. Obrigado por nos atender aqui. Rápida minha pergunta. A gente viu recentemente o ex-presidente Michel Temer minimizando completamente a tese do golpe lá do dia 8 de janeiro. Agora, recentemente também. Aliás, ele derrubou qualquer argumento em relação a isso. Ontem nós tivemos o Arthur Lira na Câmara dizendo que o Congresso, a Câmara sobretudo, vai reagir a essa tentativa de indiciamento, na verdade já consumada, de 2 parlamentares. O senhor está vendo agora uma resposta institucional, como o senhor costuma dizer, dentro das 4 linhas, por pessoas extremamente respeitadas contra esse abuso e arbítrio que está vindo, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal em relação à lei maior, à Constituição? Vamos lá, eu vi a manifestação do presidente Temer, fiquei feliz, mandei um zap para ele cumprimentando. Como disse agora há pouco, ninguém vai dar golpe com um general da reserva, 4 oficiais e um agente da Polícia Federal. Tá? Forço a barra demais. Fica péssimo para o Supremo Tribunal Federal, fica horrível para a Polícia Federal. Também, além do Temer, há pouco tempo, o próprio ministro Zé Múcio, da Defesa, logo depois do 8 de janeiro, ele falou que aquilo não era golpe de Estado. E também falou, depois voltou atrás, o Nelson Jobim, que foi também ministro da Defesa,
que foi integrante do Supremo Tribunal Federal. Essa questão agora do Arthur Lira. Quando eu vi ele falando, eu tenho uma rede de um pouco mais de 100 deputados federais que não dou opiniões, né? Eu passo matéria fria para eles, para evitar até distorções. E eu falei para eles, nos meus bons tempos de deputado federal, eu estaria elogiando agora o Arthur Lira. Eu mandei para os parlamentares, vários subiram à tribuna e fizeram elogios a ele. Essa história do artigo 53 da Constituição, que deputados e senadores são invioláveis por palavras, opiniões e votos, era assim mesmo que eu te falei, invioláveis por palavras, opiniões e votos, de 88 a 2001. Em 2001, eu estava em Brasília, porque cheguei lá em 91, aquela discussão, o que é, o que pode e o que não pode. Para evitar problemas, o que o Congresso fez em 2001? Não sei quem foi que apresentou uma proposta de emenda à Constituição, botando o pronome indefinido quaisquer. Deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. O que é quaisquer? É quaisquer. O cara pode falar o que bem entender na tribuna da Câmara. Ele pode falar que o Papa é feio, não tem problema nenhum. Agora, não é a Polícia Federal que foi para cima do Cabo Gilberto, da Paraíba, e nem, no meu entender, do Van Hatten, do Rio Grande do Sul. O delegado da PF não ia fazer isso sem ter alguém por trás dele. Quem foi esse ministro? Eu desconheço. Se foi o Flávio Dino, foi o próprio Alexandre de Moraes. E daí, o Van Hatten teve a iniciativa e falou, não vou depor. Ele foi convocado e falou, não vou depor. Bem, agora o Arthur Lira entra em campo. Parabéns ao Arthur Lira, nota 10. Falou que ninguém vai calar o parlamento. Até citou um fato ocorrido lá atrás, no período militar, do Márcio Moreira Alves, onde o parlamento não se curvou naquela época, e o Márcio foi cassado, mas foi cassado pelo ato nacional e não pelo Congresso Nacional. Eu lembro que naquela época, segundo a história diz, o Márcio teve um problema lá e falou lá para as meninas não dançar com os cadetes, né? Essa foi o crime dele naquele momento. E agora o Arthur Lira realmente dá um chega para lá. E essa é a minha intenção, para esses 100 deputados que eu tenho na minha rede Zap, é exatamente para eles prestigiarem o Arthur Lira. Esqueça qualquer desacerto do passado. Vamos fortalecer a Câmara dos Deputados, já que o Senado está omisso, não omisso não, né? Está agindo de forma negativa, né? A Câmara dá uma resposta, dá um tempo. Você pode ver, quando falo na cassação, na prisão do Daniel Silveira, eu falo, quem prendeu não foi Alexandre de Moraes, quem prendeu foi a Câmara dos Deputados, porque foi botado em votação e a maioria disse que ele tinha que continuar preso. E no dia seguinte, não foi fácil a decisão da minha parte, foi difícil, dei a graça para o Daniel Silveira. Lamentavelmente, se ele viesse vindo candidato à reeleição como deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, ele teria tido outro destino. Veio ao Senado e aí não deu certo. Tá? Lamento. Então, logo eu deixei a presidência, o Supremo cassou, derrubou, né? Tornou inconstitucional o meu decreto e acabaram prendendo novamente o Daniel Silveira, que continua preso até hoje e sofrendo sanções extra-prisão, né? Que realmente atrapalhe muito a sua família. Ou seja, esse crescimento em excesso, por parte, eu vou dizer, né, de um ministro supremo, isso não é bom. Quando alguns falam que a gente vai investir para 26, para o Senado, o que nós queremos investir bem em 26 no Senado? Por isso que eu vou pedir, vou entrar em campanha em 26. Está na cara que vai entrar, todo mundo vai fazer campanha. Eu vou pedir, em 27 unidades da federação, a gente vai lançar uma pessoa com o número, em cada estado, né, no DF, com o número 222. É o pessoal de ponta nosso. A gente espera fazer esses 27, que são o total 54, né? O outro nome dificilmente vai lançar, a gente vai fazer uma composição com gente de outro partido, que tem gente boa em outro partido também, para a gente botar no mínimo 40 deputados de ponta no Senado Federal. Não é para tirar atraso e as forras, não. Porque o Senado forte, nenhum do Executivo ou do Judiciário vai usar fazer besteira. Ou seja, nós vamos reequilibrar os poderes que estão completamente desequilibrados. Que está o Executivo junto com o Supremo. E está lá o Legislativo, metade está lá, nesse mesmo time aí do Lula e do senhor Alexandre de Moraes, e está o Lira lá, meio resistindo.
Por isso eu entendo que o apoio dos parlamentares, já vi 2 deputados, um do PT e um do PSOL, parabéns, que elogiaram o Arthur Lira pela adesão que ele tomou na defesa dos 2 deputados, que agora vai entrar também o Eduardo Bolsonaro, porque o que o Van Hatten falou, que o Cabo Gilberto falou, é semelhante ao que o Eduardo falou, que é o meu filho, tá certo? Então, o Lira está de parabéns, repito, tá? Eu fico orgulhoso de ver alguém, o presidente da Câmara ter uma adesão como essa. Eu gostaria que o Pacheco fizesse algo semelhante na casa por lá de lá, mas eu acho que de lá adiante não pode esperar nada. Não é revanche, não. É mostrar, aqui não, aqui é minha casa, aqui comandante sou eu. Não vai um delegado da PF aqui, oficial, um deputado, e você vai responder porque você usou a tribuna da Câmara. Eu não gostei do que você falou. Que trem é esse, pô? Que pipoca, que democracia mequetrefe é essa? Então, temos áreas de resistência e eu fico muito feliz com isso aí. Nesse exato momento nós estamos aqui, está acontecendo um debate a respeito do marco civil da internet e é inacreditável as falas dos ministros. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes agora, ele disse que a gente precisa resolver isso porque tem vários perfis fakes utilizando a imagem dele para poder falar mal dele mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com a internet, não, ele está preocupado em resolver um problema pessoal dele, né? Porque se fosse assim, o tanto de gente que deveria estar na cadeia por falar mal de mim, mentira de mim, não está escrito, poxa. Do Bolsonaro, então, nem se fala. Cheio de problema no Brasil para os ministros tratarem, e eles estão tratando sobre contrato de cemitério de São Paulo, estão tratando sobre símbolos religiosos em questões para repartição pública. Poxa, não tem nada mais para tratar, não. E além de quando decide errado, né? Porque solta líder do PCC. Se eu sou, por exemplo, do PCC, o traficante desse país, eu estou aplaudindo. Alexandre, porque basicamente eu posso matar, estrupar, roubar, fazer o que quiser nesse país, que não dá absolutamente nada para mim. Eles estão preocupados com o discurso de ódio de internet. Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara. Eu sou formado em Direito, e esse Direito, inclusive estudei, o ministro Alexandre de Moraes da minha faculdade, é vergonhoso. Ninguém hoje mais nesse país tem segurança jurídica, pelo contrário. E ai de quem falar que eu estou mentindo aqui nessa casa. Hoje, parlamentares e pessoas comuns, eles têm que torcer para qual juiz vai cair a ação dele. Isso descredibiliza a nossa justiça. Caiu no fulano de tal, agora está tranquilo. Caiu no fulano de tal, não, então realmente vai ser complicado. Não existe mais, capitão Derrite, um conhecimento jurídico no país. Existe um relacionamento jurídico. E não é só isso não. A harmonia dos poderes voltaram. Você vê que agora, semanalmente, pelo que saiu na mídia, há encontros entre presidente da República, ministro do STF, o diretor-geral da Polícia Federal. Meu amigo, se isso acontece em outro governo, não vou falar de qual, né? Do Bolsonaro, seria interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro iria indicar o Ramagem, diretor-geral da Polícia Federal, como uma competência constitucional do presidente. Foi considerado isso usurpação do poder, e o Alexandre de Moraes, na canetada, derrubou isso. Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar, se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu estou falando, não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu, um golpe de que o cara não consegue pegar nenhum táxi, o golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe, tá de sacanagem, né? Agora o ministro do STF virou fiscalizador de oração, Raymond. O cara não pode mais orar pro general, não. Imagina isso, eu não posso mais orar mais para as coisas, não. Ou seja, é uma usurpação do poder até sobrenatural, não é nem mais constitucional, mas não. Nós precisamos retornar com cada competência seja estabelecida no escopo que está na Constituição. Nós temos deputados aqui nessa casa que falam em tribuna, estão sendo perseguidos. E aí eu te pergunto, na rede social, há algum deputado de esquerda que já teve o seu perfil derrubado? Não. Já teve algum jornalista de esquerda que teve o seu perfil derrubado, presidente? Não. Ou seja, não é de que vai resolver o problema colocar um CPF para cada perfil. Claro que não, porque no caso da Choquei, tinha um CPF.
sabia quem era o dono da Choquei, e ainda assim, mesmo eles tendo levado uma adolescente ao suicídio, eles não foram responsabilizados. Mesmo, por exemplo, um à toa, que nunca aparece aqui igual o Janones, que mentiu dia sim, dia com certeza na eleição, dizendo que o Bolsonaro era canibal, era pedófilo, nunca aconteceu nada também com ele. Todas as mentiras que são imputadas com a direita, não acontece nada. Está claro que há um intuito do Poder Judiciário, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, de perseguir, intimidar e calar as pessoas de direita. O problema não sou eu estou no meio do caminho disso. Eu estou aqui falando por milhões de pessoas, porque eu sei que isso acontece, por exemplo, com um pai, com um aluno dentro de sala de aula, igual aconteceu agora em Caldas, Minas Gerais, que o menino dentro de sala de aula não pode me considerar uma personalidade e fazer um trabalho de escola sobre mim, não. Só pode ser de maconheiro, só pode ser de esquerdista, só pode ser quem mostra o ânus, aí pode, aí tudo pode. Mas, dentro de sala de aula não pode isso. Se isso é feito dentro de sala de aula, o que não será feito na rede social? É claro e evidente que eles possuem um plano para poder acabar com o espectro político chamado direita nesse país. E retomo aqui e mantenho minha coerência. Nunca irei votar para que um deputado seja cassado pela sua opinião. A minha liberdade inclui a sua liberdade, mas a liberdade de esquerda não inclui a minha. Eu, por exemplo, defendo que qualquer um aqui do deputado, de pessoa, possa chamar Bolsonaro de genocida, eu de fascista. Sua liberdade. Agora, eu não posso chamar o Lula de ladrão, porque o meu processo corre lá no STF. Eu não posso falar que mulher é mulher e homem é homem. Isso é considerado uma loucura. Eu não posso falar que eu acredito que a religião cristã, ela gera bons frutos e isso deva ser incrementado na sociedade. Caso contrário, isso é doutrinação. Eu não posso falar que uma criança, eu não acredito que o ambiente para ela deva ser, por exemplo, uma parada LGBT. Mas, quando é uma criança usando farda de policial, isso é fascismo, é ditatorial e não pode. Ou seja, quem que está perseguindo quem aqui nesse país? Qual foi a atitude ditatorial do Bolsonaro, da direita, em 4 anos? Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, os exemplos que nós temos aqui na América Latina é somente de supressão da liberdade dos opositores. Nicarágua tem 7 opositores que estão presos. Os 2 opositores da Venezuela, Nicolás Maduro, também estão com processo de inegibilidade. Olha que coincidência. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: não quero chover molhado. Nicolas, qual que é a solução? Eu confesso. Para mim, muitas das vezes isso aqui não passa de um teatro muito mal feito, que custa muito para você, enquanto muita gente está aí, golpe, 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 golpe. Agora, dólar está subindo, bolsa que está despencando, está faltando insulina nos postos de saúde. O Lula está gastando com outro avião, está gastando quase 4 bilhões em viagens internacionais com a Janssen, e você aí, me perdoe a palavra, tá? Otário, fica caindo em narrativa da esquerda, colocando aqui um problema que não existe. Ai, tentativa de não sei o quê. Tentativa por tentativa, não aconteceu absolutamente nada. Mas o que está acontecendo é uma clara ação muito bem coordenada, planejada, para poder tirar a tua liberdade. A tua liberdade, principalmente na internet, que foi a única coisa que possibilitou de você ver algo diferente, a não ser a Globo, a não ser as mídias tradicionais, que inclusive, há pouco tempo a esquerda colocava como golpistas, como a Globo era fascista, e agora, como 24 horas fica batendo no Bolsonaro, batem palma para a Globo. Mais uma vez, Rodrigo Pacheco, você é muito culpado por isso também, por não pautar o pedido de impeachment de Moraes. O que falta nesse Brasil é homens e mulheres com coragem. Obrigado, presidente. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.